Irmãos, hoje a palavra é sobre consolar para ser consolados. É um tema que vai trazer ao nosso coração um pouco de compreensão sobre o valor de se colocar no lugar do outro, o valor de ser alguém que compartilha das lutas dos outros. E eu queria que nesse momento a gente pudesse meditar aqui nessa palavra, do 1 até o verso 11, o texto de 1 Coríntios, tema consolar para ser consolados. Vamos ler aqui o texto. Diz assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, juntamente com todos os santos de toda a Acaia. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios, desculpa, eu falei primeiro, foi 2 Coríntios, tá? 2 Coríntios. Pois assim, verso 5, pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Vamos orar. Pedir para que o Senhor também nos dê da sua graça para entender essa palavra. Oremos. Altíssimo Deus, nós queremos te pedir, Pai, que abençoe cada um dos irmãos que já estão participando aqui desse nosso culto online, todos que está sendo possível, Pai, entender a Tua palavra, que o Senhor ilumine nossos corações, nossas mentes, para que possamos nessa noite ter um pouco mais de alívio ao nosso coração, tão sofrido com tantas lutas que esse mundo tem passado. Abençoa o Teu povo e ser conosco durante esses momentos aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos lá. Primeiramente, vamos falar aqui, esse tema, consolar para ser consolados. Vamos falar sobre uma palavra pequenininha que a gente talvez lembre dela, mas não esteja tão familiarizado, vamos dizer assim, com essa palavra. A palavra é empatia. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Geralmente usamos essa capacidade, mas quando vemos alguém sofrendo, mesmo que seja alguém que não tenhamos muita afinidade, sentimos-nos propícios a sentir a dor do outro. Então, a palavra para entender aqui a mensagem de hoje é empatia. Quando a gente se coloca no lugar do outro, quando a gente percebe a dor do outro, o sofrimento do outro, nós somos capazes de, dessa forma, estar mais próximo do sentimento que ela tá passando. Às vezes eu tenho que sair de casa nesses dias, as pessoas que precisam trabalhar precisam sair de casa, e nesses dias tenho notado o número de pessoas que estão nas ruas, tem aumentado o número de pessoas, de pedintes. Isso é muito triste, porque assim, a gente sabe que antes dessa pandemia existia muita gente que usava de má fé, às vezes podia trabalhar e não fazia. Mas agora existem pessoas diferentes, existem pessoas que a gente não via normalmente nas ruas. E são pessoas que com certeza perderam seus empregos, pessoas que talvez tinham uma renda, nem que fosse pouca, um catador de lixo, não é nem de lixo, mas de recicláveis, pessoas que tinham pequenas profissões, pequenos
pequenas rendas que preferiam fazer até esse pequeno trabalho para poder trazer o pão para dentro de casa ao invés de pedir. E a gente percebe a diferença exatamente quando as pessoas pedem. As pessoas que pedem, às vezes com um sentimento de vergonha, porque não tem uma outra opção. E a gente, eu ando de moto, quando eu paro e percebo isso, a gente dói ao nosso coração, a gente ajuda com o que tem, mas dói ao nosso coração porque para muita gente é fácil você dizer fique em casa quando você tem o seu lar, quando você tem o seu espaço para ficar, o seu cantinho para ficar. Então nós temos que ser muito gratos a Deus por ter a nossa casa, por ter um teto para morar. Mas eu queria pedir para a Igreja de Deus tomar esse sentimento agora, sentimento de empatia, porque é esse sentimento que tem que ficar na gente. O sentimento de empatia não nos deixa passar despercebido por essas pessoas. O sentimento de empatia nos faz tomar uma atitude, tomar uma decisão. Por isso que quando a gente propôs à igreja, a gente tem 3 pessoas que ajudamos com cestas básicas todo mês, para a gente aumentar esse número de cestas, porque, gente, com certeza, depois de tudo isso, aumentarão o número de pessoas que precisarão da nossa ajuda. Nós somos ali do Tabapuá, a gente conhece as comunidades vizinhas, temos meninos que fazem parte do Embaixador do Rei, que têm famílias carentes. Então, irmãos, nós temos que estar prontos para o que vai acontecer, para grande número de pobreza que vai aumentar depois que tudo isso passar. Então eu peço a você, nesses dias, que o Senhor fale ao teu coração. Vamos parar de pensar nas nossas lutas, vamos parar de pensar em que como está sendo ruim para a gente ficar em casa, a gente fica estressado em ficar dentro de casa o dia todo, mas a gente não percebe que tem alguém lá fora que não tem uma casa para ficar, que não tem um teto para ficar. E é nessa hora que esse sentimento tem que aflorar o nosso coração, se colocar no lugar do outro, perceber que apesar de muita gente estar perdendo emprego, apesar de muita gente estar vivendo momentos difíceis, a gente ainda tem os nossos irmãos para cuidar uns dos outros. Então vamos nos preparar, irmãos, porque a igreja tem que estar pronta para o momento que virá. Então, falar sobre consolar os outros significa primeiro pensar na questão da empatia. Esse sentimento de empatia, muitas vezes, como eu falei aqui no primeiro texto, a gente geralmente tem por alguém quando perde um parente, quando perde um ente querido, e às vezes a gente não gosta da pessoa. E mesmo assim, esse sentimento de empatia que a gente tem faz com que a gente chegue perto, se coloque no lugar daquela outra pessoa para ajudar. Eu quero que esse sentimento de empatia cresça mais também com as pessoas que estão com você nessa quarentena. Por exemplo, estava pesquisando essa semana sobre as doenças que são causadas pelo isolamento social. Li muitos artigos essa semana e encontrei um que dizia assim, síndrome, deixa eu ver aqui o nome, eu anotei aqui para que a gente saiba. Não sei se alguém vai se identificar aí, tá? Mas eu queria ler para vocês, tá? Porque isso é coisa médica, eu não vou falar do meu próprio conhecimento, que eu não sou formado em medicina, mas eu achei aqui no Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso, síndrome do pavio curto, será que alguém tem esse problema, hein? Vamos lá. Síndrome do pavio curto, de 0 a 10, será que você tem essa síndrome? Apesar disso ser sério, tá? São ataques, são problemas que acontecem exatamente nesse momento de isolamento social que pode acarretar muitos problemas nos relacionamentos, tá? Vou ler aqui um pequeno trecho aqui desse estudo que diz assim, o sinal da internet cai e um acesso de fúria. A pessoa arremessa o computador na parede. Uma fechada no trânsito resulta em agressões verbal e física. Ao receber uma notícia desagradável, bate o carro propositalmente. Tamanha raiva. Situações assim podem caracterizar a síndrome do pavio curto ou transtorno explosivo intermitente. Problema que traz consequências para a vida social e pode trazer inclusive enrascadas com a justiça. De acordo com uma psicoterapeuta, Vânia Calazans, autora do livro Mente Impulsiva, Comportamento Explosivo, o transtorno explosivo intermitente pode surgir ainda na infância, a partir dos 6 anos de idade.
Notem, irmãos, essa é a hora de pesquisar, de ir procurar ajuda, tá? Ter um pico, o transtorno pode ter um pico dos 30 até, aliás, dos 20 aos 30 anos e perdurar até os 50, quando costuma declinar. Quando aparece na infância, costuma ser confundido com o desenvolvimento natural da criança e passa a ser despercebido. No início da idade adulta, porém, já começa a chamar mais atenção. Teoricamente, o adolescente já teria de ter mais maturidade para lidar com a agressividade, mas as pessoas que têm ATI, isso não acontece, explica a doutora. Por volta dos 30 anos é que o transtorno se evidencia. Considera-se que seja em função dos vários gatilhos de estresse que a pessoa sofre, já que existe uma maior pressão para que ela se posicione em termos profissionais, comenta a psicóloga. Aos 50 anos, por sua vez, a tendência é que o transtorno se amenize em função da maturidade. A pessoa já passou por uma série de problemas e dificuldades e ela começa a encontrar maneiras de evitar isso. Começam a querer se isolar um pouco para evitar esses comportamentos explosivos. São os homens, prestem atenção, eu achei que era o contrário, viu? São os homens que têm o maior risco de ter esse transtorno. Estima-se para cada mulher que sofre com ATI, há 2 homens com o transtorno. Por que isso acontece? É preciso deixar claro que nenhum portador de TI premedita os ataques de fúria. A raiva é incontrolável para aqueles que não buscam ajuda psicológica ou até de medicamentos. Por que eu estou falando sobre isso? Porque agora, nesses momentos de isolamento, quando passar o período de isolamento, eu estava lendo um material, alguns transtornos, alguns problemas emocionais, eles permanecerão por muito tempo, até nas crianças. Por isso é importante, meu irmão, nesse momento, ter a empatia, se colocar no lugar do outro. Os distúrbios psicológicos que ficarão após o isolamento são gravíssimos e, se não cuidarmos, infelizmente, muitos cristãos não têm levado em conta que algumas atitudes de seus parceiros nesses dias são provenientes daquilo que já existia antes e agora foi agravado. Afinal, antes a gente podia sair para tomar um ar, agora não. Agora você tem o ataque de fúria e tem que permanecer dentro do mesmo ambiente. Isso é perigoso, tá? Não é surpresa pensar, né, ou notar que, por exemplo, na China, depois do período da quarentena lá, muitos divórcios aconteceram. Porque isso não foi tratado, isso não foi cuidado, e aí, quando voltou, meu amigo, todo mundo para o cartório para fazer o divórcio. Uma conversa franca pode baixar a guarda daquele que está com algum tipo de transtorno. Meu irmão, não estou dizendo aqui para você julgar nenhuma pessoa que convive com você. As pessoas que estão convivendo com a gente nesse período da quarentena, observe. Algumas pessoas estão mais raivosas, algumas pessoas estão com sentimentos diferentes, estão comendo mais, isso é um transtorno, tá? No meio desse período. O que a gente tem que fazer como cristão? Informação, tá? A gente tem que buscar informação. E é isso que a gente faz. Com as pessoas que a gente ama, com o seu filho, se você percebe que ele está com algum comportamento diferente, anormal do que vinha acontecendo, sente com ele e converse. Para os adultos, a mesma coisa. É impressionante que parece que para o adulto é mais difícil. Sejam adultos. Vocês, casais, pessoas mais maduras, se informem, sejam adultos, sentem e conversem como 2 adultos. Para que, gente, não tem sido fácil para ninguém. Não tem sido bom para ninguém, e não é bom para ninguém ficar preso, enfurnado dentro de uma casa. Todos os médicos, eles dizem para você sair, fazer uma caminhada, só que nem isso a gente pode. Então nós estamos obedecendo a uma quarentena, mas ao mesmo tempo temos que cuidar da nossa mente, tá? Então uma conversa franca, isso é empatia, tá? Quando eu percebo, não, meu companheiro, o meu filho está com alguma coisa, está com um comportamento diferente, senta com ele, conversa e tenta encontrar uma forma de fazer com que ele relaxe. Uma das coisas que a doutora fala aqui no estudo é respirar.
né? Existe uma respiração que eles são 4, 4 e 4. Né? Uma respiração, você inspira 4 segundos, segura a respiração por mais 4 e solta por 4 segundos. Eu aprendi aqui com essa doutora, tá? E é uma dica para você aí, que às vezes está num estresse dentro de casa, né? E está precisando de uma ajuda, está precisando relaxar e respirar, né? Ajuda, tá? Isso aqui foi a doutora que falou, não sei o que estou falando, eu não tenho, né, habilitação para falar isso não. A gente procura informação para passar. As pessoas que entraram com você nessa quarentena são as pessoas que Deus colocou para você amar. E aqui está o desafio da empatia. Se ela entrou com você nessa batalha, se ela entrou com você nessa guerra, dê as mãos. Se coloque no lugar dela. Tente entender por que está sendo tão difícil para essa pessoa permanecer tanto tempo dentro da sua casa. E peça para que Deus dê força, peça para que Deus ilumine. Senhor, como é que eu posso ajudar meu filho? Como é que eu posso ajudar minha esposa? Como é que eu posso ajudar meu esposo? Porque ele não está normal. E não tem ninguém que esteja normal nesse momento, porque é um momento difícil. Né? Nenhum ser humano é capaz de passar tanto tempo se não tiver tendo os devidos cuidados de saúde para passar por tudo isso. Entendendo esses pontos, né? Então empatia não é só o sofrimento, a perca da morte de alguém, tá? Empatia é em todos os sentidos, né? É se colocar no lugar do outro para entender por que as reações dele têm sido tão diferentes. Aí nós entramos na questão, no X da questão. Como eu posso consolar alguém se eu não sou consolado? Aí nós entramos no cerne aqui da mensagem de hoje. Para eu consolar alguém, eu preciso ser consolado. Meu irmão, eu te digo uma coisa. Jesus é o nosso Consolador. Olha só o verso 3 e 4. Diz assim, ó. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos dele, de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Perceba? Primeiro ponto, se eu vou consolar alguém, eu preciso ser consolado. Você tem sido consolado por Deus? Se não, é aquilo que a gente falou na sexta-feira, na conversa que eu tive aqui com o pastor Eduardo. A gente primeiro vai a Deus, pede, Senhor, consola o meu coração, ele está atribulado. Teve um dia aqui, meu irmão, que eu orei dessa forma. Senhor, consola o meu coração, que eu estou angustiado hoje. Na hora que eu terminei de orar, uma pessoa entra em contato comigo, pedindo por consolo, pedindo para que Deus lhe desse um pouco de tranquilidade. Olha só como é que Deus faz. Eu tinha acabado de receber o consolo de Deus e ao mesmo tempo alguém entra em contato comigo pedindo, pelo menos para ouvir uma voz de alguém que tem um pouco de esperança. Ou seja, meu irmão, para consolar as pessoas que nós amamos, temos que pedir aquele que nos consola primeiro. E eu tenho certeza que quando Jesus, quando o véu do templo se rasgou ao meio, ele nos deu acesso ao Pai completamente, para que nós pudéssemos ser consolados por Ele, como diz essa palavra. Podemos dizer que o consolo e o cuidado tem que partir de alguém. Deus, sabedor da nossa fraqueza, Ele escolheu alguns dessa terra para consolar. Tem gente que tem uma facilidade de consolar, né, gente? Tem gente que parece que nasceu para isso, para dar o ombro, né? Tem pessoas aí que todo mundo liga, que todo mundo entra em contato porque sabe que vai ouvir uma palavra de força. Mas mesmo essas pessoas que têm uma palavra de força, elas se esgotam. Mesmo essas pessoas que consolam, que dão o ombro para os outros chorar, eles chegam um momento que não aguentam mais. E aí eles vão para onde? Diretamente para a fonte, que é Deus. Então, o que eu peço a você nesses dias é, busque na fonte. E se for preciso, ligue para algum irmão. Ligue para uma outra pessoa que você pode receber o consolo. Aí nós vamos para o verso 5, que diz assim:
Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Cristo sofreu naquela cruz. Nós olhamos quando assistimos aquele filme do Mel Gibson e muitos ainda não conseguem mais assistir. Eu assisti aquele filme 3 vezes, hoje eu não consigo mais assistir. Porque aquele sofrimento que Jesus passou naquela cruz, ele foi por mim e por você. Tem gente que não assiste porque não quer reconhecer aquele sofrimento como se tivesse sido por ele. E aí é diferente. Quando eu assisto entendendo, Senhor, aquele sofrimento foi por mim. Eu aproveito aquele sofrimento, olho para o meu irmão e digo, eu consigo consolar esse aqui, porque aquele ali sofreu muito mais. Aquele ali foi chicoteado, foi cuspido, foi colocado uma coroa de espinho em sua cabeça. Aquele sofreu. Então, por amor a mim e a você, eu teria um pouco mais de força para consolar aqueles que precisam. Quem experimenta viver com Cristo, ele consegue consolar até aquelas pessoas que não sabem receber ajuda. Ou alguém que não gosta de você, alguém que não gosta da gente, alguém que te critica porque você é crente, né? Até que um dia você tem a oportunidade de abençoar. Aí você abençoa e aquela pessoa, mas como? Se eu só falo mal dele, se eu só critico, se eu só fico criticando, e agora ele chega para mim com uma cesta básica. Agora ele chega para mim com uma oferta. Como? Aí Jesus, naquele momento, constrange o coração dessa pessoa e ela, num suplício de uma forma de dizer que de responder àquele seu ato de amor, ele diz assim, eu vou na sua igreja. A gente não quer simplesmente que as pessoas venham para a nossa igreja. A gente quer que elas se tornem membros da nossa família. A gente quer que elas entendam que nós vivemos, que a nossa fé, ela não é uma fé apenas de, vou dar o alimento e esquecer, não. Quisera nós que aquelas pessoas que receberam as 20 cestas no final do ano pudessem estar conosco. Porque nós não queríamos somente dar a cesta, nós queríamos que elas fizessem parte da nossa família. Mas nós não podemos fazer escolhas pelas outras pessoas, senão toda a nossa família seria salva, porque a gente escolheria por eles. Mas eu creio que o Deus da salvação está escolhendo você para consolar muitas vidas. Vamos agora para o verso 6 e 7, que diz assim, se fomos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos passando. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Olha que palavra abençoada. O verso 6 e 7 está dizendo que hoje, se você não perdeu um ente querido, glória a Deus. Se você não perdeu uma pessoa que você ama, glória a Deus. Mas aquelas pessoas que perderam, né, esses dias, ente querido, como a nossa irmã Nara, que perdeu sua mãezinha, ela que precisa das nossas orações, com certeza ela vai poder consolar. Eu que perdi minha mãe, não agora, mas desde os 5 anos de idade, eu posso levar uma palavra para alguém também que perdeu uma mãe muito jovem. Você passou por algum sofrimento que em algum momento da sua vida Deus vai colocar alguém para que você chegue lá e diga, olha, eu também passei por isso. Eu também passei por essa luta. É isso que Jesus está dizendo para o povo de Deus nesse dia. Que os sofrimentos que você passou, as perdas que você teve, vai servir de força. Porque você vai chegar para alguém e vai dizer assim, eu amava muito aquela pessoa, mas Deus me deu uma força que eu nem sabia que tinha. Eu consegui superar e entender que Deus chamou, e quando Deus chama, não tem homem, não tem ser humano capaz de fazer algo diferente. Porque Deus é quem sabe, Deus é quem sabe da nossa vida, Deus sabe os anos da nossa vida. Então, se você passou por algum sofrimento, e agora, graças a Deus, eu peço que você não passe por nenhuma perca nesse período, porque infelizmente agora nem participar do enterro as famílias estão podendo ir,
Eu peço que você se fortaleça em Jesus e ore com força para que nenhum dos seus se perca. Mas eu oro também para que você, ao adquirir essa força, possa ter a coragem de clamar a Deus e ter força para abençoar aqueles que já perderam algum amigo, algum parente, algum familiar. É momento de ajudarmos, é momento de cuidarmos uns dos outros. E para finalizar aqui, verso 9 e 10. Nós vamos até o 11, tá? Mas 9 e 10 tem mais uma lição importante aqui para a gente. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos. Mas em Deus, que ressuscita os mortos, Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a nos livrar. A irmã Anália está me falando aqui que o cunhado dela, né, irmã Anália, que a gente estava orando, agradeço ao Senhor pela recuperação dele. Glória a Deus. Exatamente encaixou aqui nesse versículo, irmã Anália. O texto está dizendo aqui que Paulo estava com a sentença de morte decretada. Quando Paulo viajava de uma cidade para outra, ele sabia que ele podia morrer, porque ele já estava sendo perseguido. Todo mundo sabia quem era Paulo. Rapaz, lá vem aquele que fala de Jesus. Então, quando ele entrava na cidade, ele já sabia: Senhor, me abençoa. Se eu morrer aqui, eu morrerei falando da tua palavra. Então, Paulo, ele dizia que ele já entrava com a carta de morte nas mãos praticamente. Mas aí, ele fala no verso 10, que no finalzinho do verso 9, que Deus, que ressuscita os mortos, nos livrou de mais esse perigo de morte. Estamos vivendo perigo de morte. E o Deus que ressuscita os mortos vai nos dar cada dia a chance de poder respirar e dizer: Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado por a esperança de mais um dia. Um dia, irmão, viva um dia de cada vez. Não perca parentes. Quando eu falo não perder, não é pela morte, porque a morte é Deus quem chama, a gente não tem controle sobre isso. Mas não abandone as pessoas que Deus colocou com você entrando na quarentena. Eu fico imaginando um exército entrando na guerra. Você abandonaria aquele que está ferido? Porque todos nós estamos feridos. E cada vez que existe uma oportunidade de salvar alguém, de salvar uma família, eu acredito que todo esforço que você faça nesse momento será imprescindível, porque você vai se tornar forte. Uma vez eu e minha esposa passamos por um perrengue financeiro grande no começo da nossa relação. Nós ficamos os dois desempregados praticamente, e nós resolvemos foi no mesmo período que nós resolvemos fazer o devocional, resolvemos buscar a Deus, e nós nos fortalecemos muito com aquele problema que nós passamos. Pois eu te digo, eu peço e eu louvo a Deus para que essa quarentena fortaleça o seu lar. Mas não existe uma outra forma dessa quarentena, desse período, com a sua família fortalecer o lar, se você não convidar o Deus que criou a família para estar junto nessa batalha, nessa guerra. Todos nós, irmãos, sem nenhuma exclusão, todos nós estamos feridos, todos nós estamos no meio de uma guerra, e é hora de nos ajudar. Se existe alguém dentro da sua casa que está sendo difícil conviver, ore a Deus e peça: Senhor, como eu posso ajudar fulano? Porque está difícil. Nós vimos aqui, né, que existem doenças, que existem transtornos emocionais, que existe o psicológico das pessoas que está sendo totalmente bombardeado. É hora de aplicarmos a empatia. E no verso 11, diz assim: e aqui está a nossa força. Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido, em resposta à oração de muitos. Olha só que maravilha, irmãos. O que sustenta o crente? O que sustenta o seu lar? Ah, pastor, é porque eu sou assim. Não. O que sustenta a sua família hoje são as orações.
Eis que Paulo, escrevendo aos Coríntios, está dizendo que a oração das igrejas por ele fazia com que cada cidade que ele entrasse, ele já entrava com aquilo na mente: se eu morrer aqui, eu morrerei pregando a Jesus. E ele, quando saía, a oração da igreja me sustentou e eu vou para uma nova cidade para falar de Jesus e correr risco de morte. Eu deixo aqui, irmãos, para vocês, nessa semana que se inicia, que eu não sei se será a última da quarentena, e se não for, que o Senhor continue te dando força, porque é só com Ele que a gente conta essa força. Algumas aplicações para essa mensagem de hoje. Primeiro, que o Senhor te ensine a ter empatia para entender as reações das pessoas que estão com você nesse momento. É a primeira lição. Não olhe mais para a pessoa que está do teu lado, teu filho, teu tio, né, teu esposo, tua esposa, as pessoas que estão convivendo com você esses dias. Olhe para ele com empatia. Tente entender por que está sendo difícil para ele. Que aí você vai conseguir ter o amor de Cristo para vencer. 2. Seja capaz de abrir o coração em uma conversa franca em busca de solução e não de mais conflitos. Algumas pessoas falam: por que tu não se posiciona em relação a essa briga política? Porque não me traz nenhum benefício. Porque não me traz nenhuma paz. Eu tenho uma família para cuidar, eu tenho uma igreja para cuidar. E as ovelhas do Senhor Jesus precisam ouvir de mim palavras de conforto e que tragam para nós um pouco de esperança. Seja essa pessoa que vai chegar para o seu colega de quarentena e abrir o coração, né? Talvez aquela conversa que você nunca teve, chegou a hora de ter. Talvez aquele momento que você sempre esperava acontecer e nunca aconteceu por causa da correria do dia a dia, chegou agora. É hora de abrir o coração e dizer tudo que está lá dentro, engasgado. E você, homem, mulher, sejam maduros para ouvir, sejam maduros para entender, porque quem abre o coração quer ser ajudado. E infelizmente estávamos vivendo muitas mentiras, estávamos guardando muita coisa ruim no coração. Agora é o momento de sentar como dois adultos. E a dica é: ore antes. Ore antes. Uma vez eu cheguei para um casal e disse assim: não tem mais jeito? Aí, não. Vocês poderiam fazer uma última tentativa? E disse: qual? Vocês podiam orar um pelo outro e conversarem e anotarem aí tudo que você não gosta do outro. Eles nunca fizeram isso. Porque às vezes a verdade vai ser muito difícil de ouvir. De vez em quando eu pergunto à minha esposa: o que te incomoda mais? E eu tenho lutado contra mim mesmo. Eu sei que ela luta muito, porque ela também cada um de nós tem suas falhas de caráter. Nós viemos de famílias diferentes, temos formas de pensar diferentes, mas nós estamos há 13 anos juntos. Vamos fazer 13 anos juntos, porque o Senhor colocou no meu coração e no coração da minha esposa o desejo de entender o outro lado. Por que o Marcelo é chato desse jeito? E ao mesmo jeito, por que a Raquel é chata desse jeito? E aí eu oro a Deus e: Senhor, eu quero ser menos chato para ela. E aí ela ora do outro lado e diz: eu quero ser menos chato para ele. Eu sei que ela faz esse esforço. E eu faço esse esforço. Porque nós nos amamos. E se você ama quem entrou com você nessa guerra, faça um esforço para compreendê-lo. 3. Hoje são 4 lições, tá? 3. Sua oração ainda é a maior arma contra as lutas, principalmente as internas, que insistimos em dizer que não existe. É a sua oração que vai arrancar lá de dentro tudo que está guardado no porão da sua alma e vai trazer à tona para que você seja verdadeiramente liberto no nome de Jesus. E por último, só será consolado quem for capaz de consolar primeiro. Está pronto para consolar, meu irmão? Com certeza, as lutas que você tem passado nesses dias, quando seu filho crescer
Muitos deles não estão entendendo o que está acontecendo, mas quando seu filho crescer e que ele às vezes estiver como adolescente preso num quarto, revoltado porque você não deixa ele sair, você vai contar a história do que você passou com ele nessa quarentena. E vai dizer: meu filho, você não sabe o que é querer sair de casa e não poder. Você só está preso num quarto. Fique aí e aguarde. Essas são as lições que nós vamos levar para as novas gerações. Meus irmãos, vamos consolar, porque se tivermos que ser consolados, eu tenho certeza que teremos irmãos prontos para isso. Que o Senhor Jesus traga ao nosso coração esse desejo de nos ajudar e cuidar daqueles que estão dentro da nossa casa precisando de ajuda. Se a gente não cuidar dos nossos, meu irmão, dos de fora é que nós não vamos conseguir. Tá bom? Estamos finalizando, queria convidar alguém aqui para fazer a oração final. Boa noite, igreja. Boa noite, pensamento. Saudade de vocês aí, entendeu? Oremos. Deus querido, Deus amado, eu queria te agradecer, Pai, ter o Senhor com a gente, Pai, pela tua misericórdia, por você ter morrido para nos salvar, Deus. Pai, que momento difícil a gente está passando, Pai, que momento difícil a humanidade está passando, Deus, e eu peço misericórdia, Pai, pela gente. Se eu posso nos abençoar, Pai, se eu posso nos proteger desse vírus, Deus, em nome de Jesus, Pai. Pai, abençoa as pessoas que estão internadas, Deus. O irmão Marcos, Pai, a Débora, Pai, os pais da Rafaela, a Gemiro, a Wanda, a tia do Júnior, Pai, e todos aqueles que estão internados hoje, Pai, uns com dificuldade de ter leite, uns com dificuldade de respiração, Deus. Ô Senhor, toca, Pai, em cada um, Deus. Não só cura, Pai, a doença, mas cura também espiritualmente, Deus. Ô Senhor, em nome de Jesus, Pai. Toque, Pai, nas famílias, Pai. Em cada casa, Pai. Em cada pessoa, Pai. Que todos estejam em casa, Pai, para te adorar, engrandecer o teu nome, Deus. E buscar mais a ti, Senhor. Ó Deus, muito obrigado por tudo, Pai. E continua nos protegendo, nos abençoando, Pai. Amém. 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 Obrigado, irmão Samuel. Deus abençoe. Que o Cristo continue habitando aí no seu lar e sigamos firmes e fortes, cuidando daqueles que entraram na quarentena com a gente, tá bom? Amém. Boa semana para você, meu irmão. Você também, pastor. Bem, irmãos, estamos aqui, chegamos ao fim da nossa live de hoje. A irmã Celia está pedindo oração pela cunhada, tá? Depois eu vou anotar aqui, porque amanhã tem 3 períodos de oração, né? De manhã, de meio-dia e 6 da tarde. Esses pedidos aqui vai ficar aí 24 horas, vai ficar no YouTube também. Quem quiser aí, por favor, acrescente essas pessoas aí, é o momento de cuidar, de orar uns pelos outros, tá bom? Que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, tá? Permaneçam aí, né, se cuidando, né, não contaminando os outros. O mais importante, isso é empatia, né? Andem de máscaras, tomem os cuidados devidos, porque no momento certo, no tempo certo, nós entramos nessa guerra com a nossa família, vamos sair juntos, não vamos deixar ninguém se perder, tá bom? Fiquem todos com Deus, uma semana abençoada para a irmã Suzeli, que está aí de longe, Monfaro, Luísa, Sheila, Magno, muita gente aí nos visitando, a Raquel, Rafaela. Fiquem todos com Deus, tá? Um abraço, uma boa noite e amo vocês e estamos juntos nessa, né? Estamos juntos, vamos sair juntos no nome de Jesus. Um abraço.